Nesse vídeo, vamos discutir como criar carteiras de 1% ao mês, ou seja, obtermos um retorno desses investimentos na faixa de 1% ao mês. Para nós obtermos 1% ao mês, nós precisaríamos ter algum tipo de ativo, um conjunto de ativo que nos dê, nesse conjunto nos dê 12,68% ao ano, que na hora que você faz a taxa equivalente mensal, daria 1% ao mês. Nessa classe de ativos, ou dentre os ativos disponíveis para se obter 1% ao mês, nós temos os fundos de investimento imobiliário. Eu selecionei alguns aqui para exemplificar e calculei aqui o que seria a taxa média obtida de dados históricos passados, o que não significa que esses dados se repetirão no futuro. Essa é a nossa referência para a projeção. Então, pegando estes fundos aqui, lembrando a vocês que alguns desses fundos, para que eles possam ser comprados, é necessário que seja um investidor qualificado. O investidor qualificado ele tem que ter aí condições de investir mais de 1 milhão, ele tem algumas qualificações que ele tem que atender, então não é para qualquer um. Mas você encontra fundos II, né, fundos de investimento imobiliário, que são acessíveis para qualquer pessoa, né? No conjunto de fundos que eu selecionei, a taxa média anual seria de 19%. E a taxa, ou melhor dizendo, a taxa ao mês, né, a taxa equivalente ao mês, calculando, seria de 1,46%. Né? Essa é a taxa média mensal, calculada a partir da taxa anual média que eu calculei anteriormente. E o valor das cotas médio desses fundos seria em torno de 87,85%. Então, eu teria que investir 87,85 em cada cota e teria um retorno mensal esperado médio de 1,46, desde que os pagamentos de dividendos históricos passados se repitam, né? Isso tem que ocorrer para que isso funcione, lembrando sempre a vocês. Uma outra classe de investimento que pode nos atender no cálculo dessa carteira de 1% ao mês é o Tesouro Direto, que é o título da dívida pública do governo. Esses títulos, né, eles são de longo prazo, né, começa com finalização em 2025, pode chegar a 2045. Né? Então, só para lembrar vocês que existe aqui pré-fixado, existe pós-fixado Selic mais uma taxa, e pós-fixado IPCA mais uma taxa. Dentre todos esses fundos aqui, né, nós temos taxas de retornos acima do 12,68. Então, a princípio, partindo da data presente, né, e considerando que a situação fique igual até o final de maturação desses títulos, até o final desses investimentos, você teria um ganho real acima de 1% ao mês, só que acumulado e pago no final do período de investimento. Então, aqui nós estamos falando de 2025, 2029 e 2033, e aí por diante. Você tem que ficar até o final com esse investimento para poder receber essa taxa. E você estaria recebendo tudo de uma vez acumulado. Lembrando a vocês, então, que se eu não preciso do dinheiro todos os meses, eu posso obter 1% ao mês diante das condições atuais, investindo em títulos da dívida pública brasileira ou em fundos de investimento imobiliário. Se eu for comparar essas duas modalidades, aqui eu tenho um gráfico comparativo, e aqui eu coloquei uma terceira opção, que seria investir em CDBs de 30 dias, só que esses CDBs pagam 110% do CDI. Então, eu poderia ter três opções aqui. Se eu investisse todos os meses, né, e reinvestisse mês a mês, eu estaria recebendo todos os meses o equivalente em juros no CDB de o que seria em torno de 1% ao mês. Tá? E esse CDB tem a vantagem ainda dele ir
corrigindo mês a mês a variação das taxas, né? Então eu corro menos riscos num longo prazo, que seria, por exemplo, 2033, né? Se a situação aqui ficasse muito equilibrada, muito organizada, né? Nós poderíamos ter um investimento a 2033 com uma remuneração bastante considerável, que seria vantajosa, porque a economia do país estaria estabilizando e nós teríamos um ganho real bem significativo. Agora, se a coisa ficar pior do que está hoje, é melhor você investir no longo prazo. O CDB de 30 dias poderá ser mais vantajoso. Eu coloquei essa setinha aqui para lembrar vocês que o fundo imobiliário não é renda fixa, né? Ele tem mais característica de renda variável. Então, eu posso ter aqui uma variação do retorno em relação aos resultados obtidos pelo investimento imobiliário que lastreou esse fundo aqui. Então, lembre-se disso, apesar de aparentemente ele pagar muito mais, numa situação adversa, o fundo de investimento imobiliário pode pagar menos ou não pagar nada. Então, cuidado com isso. Se você gostou desse vídeo, nos dê seu like, compartilhe o vídeo e assine o nosso canal.